Fala galera, eu sou o João e bora falar de Python. Esse é o primeiro vídeo de Solid e com certeza é o mais importante. A gente vai entender o Solid e vai entender como aplicar ele na prática de forma eficaz e simples, porque o Solid não é difícil, galera. O Solid é simples, você só precisa pegar o jeito, você só precisa entender a manha de como fazer e eu espero passar isso nesse vídeo pra vocês, fechou? Por que o Solid, né? A gente precisa entender o porquê, senão na hora de aplicar, na hora que surgir a necessidade, você não vai saber que aquela é a hora certa de aplicar e você não vai saber como aplicar direito, certo? Então a gente primeiro precisa saber por que a galera usa o Solid, por que os programadores experientes usam o Solid e por que as empresas pedem o Solid, né? Que ferida ele resolve. E a resposta é muito simples, o Solid ele ajuda a escrever bons códigos. Ele ajuda com que o código seja bom. Se você escreve um código com base nas regrinhas do Solid, há uma grande chance do seu código ser um código bom, ser um código que dificilmente alguém vai precisar mexer para consertar alguma coisa, alguém vai precisar refatorar, e é isso, né? Mas o que é de fato um código bom? A gente tem 3 tipos de código. O primeiro é aquele que você olha e você sabe exatamente o que ele faz, você entende perfeitamente ele, e é lindo, e também é muito raro, muito difícil você encontrar ele. O segundo tipo é o que você olha e no início você não entende nada, você acha que nunca vai entender aquele código, só que você começa a fuçar, começa a pesquisar, até que você consegue entender ele, né? E depois de você entender, show, você consegue seguir em frente e trabalhar com ele. A maioria dos códigos são assim. A gente tem o terceiro tipo de código, que é o que você olha, tenta entender, pesquisa, e nem o Google consegue lhe ajudar, e você acaba desistindo e tendo que refazer tudo de novo. E com certeza você já pegou algum desses códigos, até um seu código mesmo, do que você fez, talvez há, sei lá, 6 meses atrás, você pegou hoje e não entendeu nada, certo? E é isso que o Solid vai tentar fazer. Ele vai tentar fazer com que o seu código ele seja o mais próximo do tipo 1 possível. Se você seguir as regrinhas do Solid, o seu código vai ficar bem mais perto do tipo 1, certo? E não sei se vocês sabem o que é refatorar, muita gente talvez não saiba, mas refatorar é você refazer uma parte do código, você ajustar uma parte do código, certo? E todo programador está a todo momento fazendo isso, tendo que fazer isso. E isso é muito ruim, porque muitas vezes para criar uma nova funcionalidade, você precisa refatorar dezenas de linhas de códigos que você fez anteriormente, você precisa ajustar um monte de coisa que você fez anteriormente. E isso não é legal, isso tira a sua produtividade, certo? E o Solid, ele vem justamente para isso. O Solid quer que você não precise ficar refatorando o código. Ele quer que você seja um criador de código novo e não um refatorador que tem que ficar ajustando um monte de código para poder criar uma funcionalidade nova que às vezes acaba bugando em outro lugar e acaba virando aquela bagunça, certo? Então com o Solid você vai refatorar seu código antes que ele de fato precise ser refatorado, certo? E com aquela refatoração, o seu código muitas vezes ele vai ficar intocável, você não vai precisar mais mexer nele, ele vai ficar muito sólido, né? Como diz o nome. Então, o bom programador é aquele que sabe onde precisa refatorar, é aquele que vai escrevendo o código e já vai pensando, caraca, depois eu tenho que arrumar isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que mexer nessa função. Então, o bom programador, à medida que ele vai escrevendo o código, ele vai já imaginando aonde ele vai refatorar. Enquanto um programador ruim, ele vai escrevendo o código e se funcionar, tá perfeito para ele. Se funcionar, segue a vida, ele vai para outras coisas e isso acaba depois prejudicando ele, certo? Então, bora lá. E tem um grande mistério, não é? Como escrever bons códigos? Como é que eu escrevo um bom código? E o bom código a gente já falou aqui. É um código que é o mais legível possível, aquele que é do tipo 1, que eu sei o que faz, eu sei exatamente o que ele faz, eu sei exatamente para que ele foi criado. Mas como é que eu escrevo um código desse? Como é que eu sei que meu código tá bom? O Solid ele vai lhe dizer isso. Ele vai lhe dizer, ó, seu código tá bom se ele segue essa regra, se ele segue essa regra, se ele segue essa regra, se ele segue essa regra. Ele vai dar as regrinhas, e se o seu código estiver seguindo aquelas regrinhas, o seu código é um código bom. Massa, né? Simples, simples. Então você vai começar a programar e você vai observando se está de acordo com as regrinhas do Solid. A gente vai fazer isso daqui a pouco. A gente tem algumas outras práticas atuais, que na verdade elas andam todas de mão dadas, todas juntas. Por exemplo, se você aplica algumas regras do Solid, se você, no caso, você vai programando e vai aplicando algumas regras do Solid,
você também vai aplicando alguns design patterns, mesmo sem perceber, mesmo sem saber o que são, você vai aplicando eles, certo? Então são coisas que andam de mão dadas. Essas são as práticas que eu indico vocês estudarem, se aprofundarem, porque se vocês souberem um pouquinho de cada uma, sua programação vai mudar para sempre, sua forma de pensar e de programar vai mudar para sempre. Você vai começar a escrever códigos em outro nível, com uma qualidade incrível, que são o Solid, os Design Patterns, o Clean Code. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Os Solid são regrinhas que você consegue seguir. Os Design Patterns são padrões de design que você pode aplicar para resolver problemas. O Clean Code é uma forma de escrever de forma mais limpa, de forma mais legível. É muito simplesinho também as regras. O TDD é você fazer testes para tudo. O BDD é você fazer testes de integração, basicamente. O DDD é você fazer o seu programa, né, a sua programação baseada no domínio. Então, com termos do domínio, com coisas do domínio, que eu não vou me aprofundar agora. Vamos prosseguir. Então, bora lá. A gente fez aqui o nosso sistema de envio de e-mails. O que a gente vai abordar hoje é o S do Solid, que seria o princípio da responsabilidade única, onde cada parte do seu código, seja uma classe, seja uma função, ele precisa ter só uma responsabilidade e precisa ter só um motivo para ser mudado, certo? Vocês vão entender mais um pouquinho daqui para frente. Então, bora lá. Deixa eu mudar aqui. Show. Então aqui eu já tenho o meu código, eu estou importando aqui a API, aqui eu tenho a minha classezinha que vai enviar e-mails, certo? E aqui a gente tem a API sendo instanciada, o login sendo feito. Se o login der certo, então ele vai formatar o texto e vai enviar o texto, certo? Vai enviar o e-mail, no caso, né? Se der certo esse envio, ele vai printar que o e-mail foi enviado. E se não der certo, ele vai printar que deu falha no envio, certo? E se o login não der certo, ele vai printar que deu falha no login. Show! Simples, fácil. Um sistemazinho que faz login e envia um e-mail. Só isso. Então, bora testar, né, nosso sistemazinho. Eu vou instanciar aqui. E-mail sender. Show! Vou instanciar. Aqui eu vou passar o e-mail, passar a senha e passar a mensagem. Então, bora lá. Meu e-mail vai ser teste@email.com. Nossa senha vai ser 123. E a mensagem vai ser bora codar. E bora executar, né? Vou salvar e executar. Show! Então, deu falha no envio, né? Então ele fez o login bonitinho. Só que na hora de enviar deu falha. Vamos enviar de novo. Falha de novo. E dessa vez deu certo. E-mail enviado. Então vocês veem, não é sempre que ele envia o e-mail bonitinho. Às vezes ele dá falha no envio. E tudo bem. Tudo bem, isso acontece. Não vamos nos ater a isso, beleza? Agora o que o princípio da responsabilidade única diz? Que as coisas devem ter sua própria responsabilidade. Então a função init. Qual é a responsabilidade da função init? Ela tem a responsabilidade de inicializar as coisas de uma classe, seja variável, seja objetos. Ela tem a função de inicializar. E não a função de enviar e-mails, não a função de fazer login, e não a função de formatar texto, e não a função de verificar se enviou ou não. Então tá vendo como ela está fazendo várias outras funções que não são delas, que não é dela? Basicamente a função dela é fazer isso aqui, ó. Self, ponto. E-mail igual a e-mail. E self, ponto senha igual a senha. Show! Ela inicializou e também ela vai inicializar a nossa API também. Inicializou a API, show! A gente tira a mensagem daqui e essa é a função dela. Ela inicializou o e-mail, ela inicializou a senha e ela inicializou a nossa API, self.api. E agora a gente vai criar outra função aqui, que é a def enviar e-mail, onde ela vai receber a mensagem. Show! Então aqui ele faz o login na API, self.api, self.email, self
ponto senha, né, que é o que a gente inicializou aqui. Se o login der certo, ele formata a mensagem e ele envia a mensagem. Show. Aqui, beleza, envia o texto, massa. Beleza, acho que é isso. Então, viu, a gente tirou a responsabilidade da função init e criou outra função que seria a função de enviar e-mail, que essa sim tem a responsabilidade de enviar e-mail. Show, né? Então, bora lá. Aqui a gente vai fazer assim, apaga a mensagem daqui, né, que a gente apagou lá do init. Teste, ponto. Enviar e-mail. A gente passa a mensagem aqui. Bora codar. Show. Então ele está instanciando o e-mail sender e está enviando o e-mail bora codar. E-mail enviado com sucesso. Show. Beleza, galera. A gente tirou a responsabilidade do init, deixou ele só com o que ele realmente tem que fazer. A gente criou uma nova função que envia o e-mail. Show. Agora a gente repete a perguntinha, né? Essa função enviar e-mail, ela tá fazendo só a responsabilidade de enviar e-mail? Não. Ela tá fazendo login, ela tá fazendo a formatação da mensagem, ela tá fazendo o envio aqui, que tal, sim, é a responsabilidade dela, mas ela também tá tratando o envio, certo? Então ela tá fazendo muita coisa que não é responsabilidade dela e que deveria estar em outro lugar que não aqui. Então bora lá, a gente vai fazer aqui o login, então def login self. Show. A gente vai jogar o login aqui, ó. A gente vai retornar aqui. Return. Show. Tirar daqui. Aqui a gente vai colocar self.login. Que ele vai estar chamando essa função. E beleza, login já foi. Agora vamos tirar essa formatação de texto daqui, que também não é responsabilidade dela. Então vamos lá. Def formatar mensagem. Formatar mensagem. Self. Vamos pegar ela aqui e vamos jogar aqui. Show. Aqui vamos receber mensagem também, né? Mensagem. E aqui vamos colocar aqui o texto. Vai ser igual. Formatar mensagem. Self. Ponto, formatar mensagem. E vai mandar a mensagem, no caso. A mensagem. Show. Certo. Agora vamos tirar também esse tratamento de mensagem daqui. Vamos tirar daqui. Vamos colocar aqui. Def tratar envio self aqui a gente recebe o envio e aqui a gente a gente cola. Beleza, então se o envio for verdadeiro, ele printa que foi enviado, se não, ele printa que deu falha no envio. E é isso, creio que seja isso, né? Então veja quanta coisa a gente já fez, né? A gente já delegou responsabilidades a cada funçãozinha e isso é muito massa, né? A gente desacoplou. Desacoplar significa que tudo estava juntinho, tudo estava ali misturado e a gente colocou cada coisa no seu devido lugar. A gente desacoplou, a gente tirou aquelas coisas dali e a gente organizou, né? Agora a gente tem
Agora a gente tem a função de login, a gente tem a função de formatar a mensagem, a gente tem a função de tratar o envio, a gente tem a função de enviar o e-mail. Massa, né? Agora tudo ficou muito compreensível, tudo ficou muito entendível. Então, qualquer pessoa que bata o olho, que precisa mudar a mensagem, né? Ela vai saber que está aqui em formatar a mensagem, ela vai vir aqui e vai só mudar a formatação. Se alguém precisa fazer um tratamento de envio diferente, ele vai saber que vai estar na função de tratar envio, certo? Se alguém precisa mudar a forma com que ele envia o e-mail, ele vai vir na função de enviar um e-mail e vai mudar só aqui. Então, a gente deixou tudo mais claro, deixou tudo mais explícito. Show! Bora salvar e vamos aos testes, né? Não, falta a gente tratar o envio aqui, ó. Self. Ponto. Tratar envio. E o envio. Show. É isso. Bora salvar. E bora rodar. Textos not definido. Send texto. API send. Aqui, né? Texto. Show. Massa, e-mail enviado, falha no envio, show. Tudo acontecendo conforme esperado. Então é isso, galera. A gente desacoplou, a gente delegou a responsabilidade de cada uma. E agora a gente vai um pouco além. Certo? Porque essas coisas aqui, né? O init, o login, o tratar envio e enviar e-mail, geralmente a gente não vai precisar mexer. A gente não vai mudar muito essas coisas. Mas existe uma coisa aqui que vai ser facilmente mutável, que vai ser o nosso formatar mensagem. Provavelmente, uma hora ou outra, a gente vai querer mudar a formatação, a gente vai querer acrescentar alguma coisa. E esse formatar mensagem, ele é altamente mutável, certo? E ele não deveria estar aqui no e-mail sender, porque tudo bem, ele faz parte do e-mail, mas a gente podia formatar a mensagem de várias formas diferentes. A gente não podia fazer o login de várias formas diferentes, a gente não podia tratar o envio de várias formas diferentes, mas a gente podia formatar a mensagem de várias formas diferentes, certo? E ele não deveria, o e-mail sender não deveria estar com essa responsabilidade. Então a gente vai tirar ele daqui. A gente vai fazer aqui um class formatador de mensagem show. Então, formatador de mensagem, que ele vai ter uma funçãozinha simples. Ele vai ter a função formatar a mensagem. Self. E receber a mensagem, né? Receber a mensagem e receber o e-mail. Show. Ele vai retornar isso aqui. Return. Aqui a gente apaga o self. Beleza. Show. Então, bora lá. A gente vai precisar inicializar o nosso formatador aqui. Então, self. Ponto. Formatador. Igual. A gente vai pegar ele. E é isso. A gente inicializou. E agora a gente vai utilizar ele aqui, né? No formatar a mensagem. Então, a gente vai self formatador. A gente precisa enviar a mensagem e precisa enviar o e-mail para ele. Formatador, mensagem e self.email.
Show. E a gente vai retornar isso aqui. Return. Massa. Beleza. Vocês entenderam? A gente tirou a função de formatar daqui, dessa classe. A gente agregou a outra classe. E toda vez que a gente precisar mudar a formatação, essa classe ela vai ficar completamente intacta. Ela poderia estar em outro arquivo, ela poderia estar até no arquivo bem distante, que não importaria. A gente só iria mudar aqui e tudo iria acontecer conforme esperado. Então, bora salvar e bora testar, ver se está tudo funcionando. Formatadores, not column. Assim, a gente tem que ir. Formatador, ponto formatar mensagem. Ponto formatar mensagem. Show, e-mail enviado, falha no envio. Massa, agora vamos fazer um testezinho aqui. A gente vai printar o nosso texto. Então, print texto. Show. Então, olá, bora codar atenciosamente e o e-mail. Massa. Agora, se a gente mudar aqui, ó. Olá, bebê. E aqui a gente vai colocar ATT. Show. E pronto, a mensagem já mudou. Olá, bebê. E atenciosamente, ATT. Massa, né? Então, basicamente, quando você estiver codando, para usar o princípio da responsabilidade única, você vai se perguntando se as funções, se as classes, elas têm realmente elas estão executando realmente o papel que elas foram criadas e não executando coisas a mais que elas não deveriam fazer, certo? Então, se tiver alguma função que você vê, cara, essa função está muito grande, essa função está fazendo 1000 coisas, você começa a desacoplar ela, você começa a refatorar, a desacoplar aos poucos e tenta deixar o mais simples e legível possível, mais entendível possível, né? Aqui a gente tem o formatador de mensagem, dentro dele você tem o formatar mensagem. Então, as funções elas têm nomes muito específicos do que elas fazem. As classes têm nomes muito específicos do que elas fazem e elas devem fazer só esse papel e nada mais. E é isso, galera. Acho que deu para entender. Era isso que eu tinha para hoje para passar para vocês. E o próximo princípio vai ser o O do Solid. Fechou? E bora lá. Até mais, galera. Foi boa.